Se eu te dissesse alguns anos atrás que Gabigol e Dudu iriam jogar juntos no Cruzeiro? Ou que o Davi Luiz, aquele que fez muito sucesso na Europa, trocaria o Flamengo pelo Fortaleza? Você acreditaria em mim? Pois é, o mercado brasileiro do futebol aí tá pegando fogo em 2025. Se a gente contar o ano passado também foi bem chamativo, então a gente tá vivendo um momento aí de contratações mirabolantes, de contratações inesperadas e que podem mudar completamente o rumo do futebol brasileiro nos próximos anos. Agora vamos falar de 2025. Os atletas que estão chegando nos times esse ano, eles vão fazer a diferença? Qual que é a maior contratação até o momento? Claro, a janela ainda não fechou de contratações, ainda vão acontecer algumas. Existem a suspeita de que o Neymar venha para o Santos, isso não está confirmado. Mas enfim, será que esses reforços vão dar certo? Fique comigo aqui até o final do vídeo que eu vou dar a minha opinião no final. O futebol brasileiro, ele não é mais o mesmo de alguns anos atrás, né? Hoje os clubes estão bem mais organizados financeiramente e as SAFs estão empenhadas em encontrar grandes nomes para os seus clubes. E 2025 começou com tudo, e não é só sobre trazer grandes nomes. Tem muita estratégia, muito marketing, muita ação envolvida por trás. E claro, com muita ambição. Os investimentos nos últimos anos têm sido grandiosos. Muito se deve a esse grande investimento que as empresas têm feito em clubes. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, antes de eu continuar o vídeo aqui, dá uma força aqui pro Crônicas da Bola. E a gente vai lançar aí cada vez mais vídeos para vocês. Beleza? Já curte aqui esse vídeo para não esquecer. E vamos continuar aqui no assunto. Agora vamos falar sobre as principais contratações. Eu já adianto, hein? Tem de tudo. Desde ídolos voltando até grandes surpresas. Bom, eu vou começar com uma contratação fora ali do eixo Rio-São Paulo. Trata-se do Davi Luiz, o zagueiro ali que estava nos últimos anos jogando no Flamengo, que fez muito sucesso na Premier League. Jogou em Portugal também pelo Benfica. Ele veio para o Brasil para jogar no Flamengo e agora saiu do rubro-negro. Perdeu um pouco de espaço, chegou à idade também, mas ele representa vitória, liderança, participou de uma fase espetacular do Flamengo, no Chelsea também. Ele foi campeão onde ele passou. Então, aos 37 anos, ele chega ao Fortaleza para ser o líder desse elenco. O Fortaleza, que é um time que está em crescimento tem alguns anos, participou de Libertadores, chegou em final de Copa Sul-Americana. É um time que vem chamando muita atenção, tá sempre ali entre os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro. E o Davi Luiz, apesar da idade avançada, ele provavelmente vai ser peça-chave para que o Fortaleza conquiste algo grande em 2025. Ou pelo menos chegue bem próximo disso. O Botafogo anunciou recentemente Arthur e Wendel. Os dois atletas brasileiros são do Zenit da Rússia. São bons jogadores, gosto muito deles. O Wendel, para mim, joga muito. Eu acompanhei ele um pouco no Sporting, antes de ele ir para o Zenit. Ele jogou bastante lá. O Arthur a gente acompanhou aqui no futebol brasileiro. Teve passagens pelo Bragantino, pelo Palmeiras e sempre foi um atacante muito veloz. O Wendel só vai chegar na metade do ano, o Arthur já vai estar liberado para jogar no Botafogo. É um jogador jovem, apenas 27 anos, e chega no Botafogo com a responsabilidade de ser um cara de velocidade e criatividade no ataque. Já que o Botafogo perdeu o Luiz Henrique, que foi o craque do ano passado, e também perdeu o Júnior Santos para o Atlético Mineiro. Então, se o Arthur não está no mesmo nível desses atletas, pelo menos recentemente, ele tem as mesmas características, então eu acredito que vai dar certo no Botafogo se tiver mais peças que encaixem, né? O Botafogo perdeu muitos atletas na última janela. No Palmeiras, quem chegou para comandar o ataque foi o Paulinho, o atacante revelado pelo Vasco, jogou no Bayer Leverkusen e nos últimos anos estava no Galo, no Atlético Mineiro. Ao lado do Hulk, ele formou uma das melhores duplas de ataque do país. Pena que no ano passado deu tudo errado nas finais da Copa do Brasil e na da Libertadores. Mesmo assim, o Paulinho foi um dos artilheiros do time, né, ao lado do Hulk. Então ele vem jogando muito bem. Só tem um problema, que ele se lesionou no final da temporada. Então o torcedor do Palmeiras ele vai ter que ter um pouco de paciência para esperar o Paulinho estrear. O Palmeiras, que tem uma dificuldade enorme de ter um camisa 9 ali centralizado, mesmo que o Flaco Lopes tenha jogado bem, feito bastante gols na última temporada, ele ainda não ganhou total confiança do Abel Ferreira e nem da torcida.
Então o Paulinho vai ter ali, vai poder jogar dos lados, provavelmente vai ser testado centralizado, mas não é bem a dele, né? Ele tá mais ali pelo que o Rony fazia, né? Por sinal, ele ainda tá no Palmeiras e ainda não saiu. Agora eu vou falar de mais uma contratação que foi pouco comentada pela mídia, que é o William José no Bahia. Para quem não lembra, o William José jogou no Santos, jogou no Grêmio e foi embora para a Europa muito cedo. Ele fez sucesso principalmente na Espanha, onde ele jogou no Las Palmas, no Betis. E aos 32 anos ele volta para o Brasil para jogar no Bahia. O Bahia que tem esse projeto grande do Grupo City, fazendo grandes contratações, aposta muito na experiência e na liderança de William José. Se ele não é um primor técnico, ele é um cara que sabe fazer bastante gol. E também tem a parte física dele que se destaca bastante, principalmente pela sua altura, onde ele consegue finalizar jogadas aéreas, né, com cabeçada e tudo mais, e finalizações de pequena distância ali dentro da área. Ele é muito bom. Vamos ver como é que ele vai voltar fisicamente. Ele estava na Rússia, então lá eu não acompanhei, não faço ideia se ele vem jogando bem ou não. Só vejo os números ali, que estão bem ok. Então a gente vai dar uma olhada de perto para ver como é que ele tá. Agora vamos para as principais contratações, falando do modo geral no ano até o momento. Vou começar pela repatriação do Oscar pelo São Paulo. O Oscar, que foi revelado pelo próprio São Paulo, fez muito sucesso aqui no Brasil no Inter. Ele jogou no Chelsea, fez uma carreira muito bonita no Chelsea e depois ficou anos e anos na China. Se a volta dele agora com 33 anos para o São Paulo levanta vários questionamentos por ele ter passado muito tempo no Oriente, a torcida do São Paulo está bem empolgada com ele. Inclusive ele já fez a estreia dele essa semana e também na pré-temporada, mas em específico essa semana ele estreou no Campeonato Paulista e mostrou boa movimentação. Ele tem tudo para dar certo no meio-campo tricolor. Resta saber se ele tem a mesma intensidade de antes. A torcida de São Paulina tá bem esperançosa, mas ao mesmo tempo tá com o pé atrás, normal. A gente não vê ele jogar há muito tempo. A gente acompanhava muito ele na seleção brasileira ali em meados de 2014 para trás. Ele inclusive fez o único gol do Brasil no 7-1, no famoso fatídico 7-1 da Copa do Mundo. Então ele é um meia muito técnico. Depois que ele saiu da Europa e foi para a China, a gente nunca mais viu ele na seleção. Então não acompanhei, não faço ideia como é que tá, mas os números dele na China são excelentes. E ele levou o time dele a muitas conquistas lá, então é bem provável que ele volte determinado a provar que ele ainda tem gás para rodar aqui. E para mim, as principais contratações do ano, não tem como ser diferente, foram Dudu e Gabigol pelo Cruzeiro. O Cruzeiro apostou bastante em diversas contratações de veteranos para o seu time esse ano. Tem o Fabrício Daniel, o Fagner, o Bolassi, num elenco que já tinha o Cássio, por exemplo. Então vamos falar primeiro ali do Dudu, que estava em baixa no Palmeiras, mas é um dos grandes ídolos de uma geração ali recente. Conquistou bastante coisa pro Palmeiras, Libertadores, Campeonato Brasileiro, tudo ele participou dessas campanhas ali, o Camisa 7 foi bem importante nessa história recente do Palmeiras. Ele foi revelado pelo Cruzeiro, ele teve uma negociação frustrada ano passado, onde ele ia ser liberado na metade do ano e não foi, mas dessa vez deu tudo certo. Ele chega ali para agitar o meio de campo ou jogar na ponta esquerda, que é a principal característica dele. Talvez ele não tenha a mesma velocidade, ele ficou muito tempo machucado no Palmeiras e depois que voltou, ele não conseguiu a titularidade, entrava pouco, Abel Ferreira preteriu ele, até por isso foi um dos motivos que fez ele sair do Palestra Itália. Mas ainda assim a torcida deposita bastante esperança nele, bem como na grande contratação do ano que se chama Gabriel Barbosa, ou Gabigol. Com 28 anos, no auge físico dele, ele chega para ser o cara do ataque cruzeirense. Se quando o Tite era técnico do Flamengo no último ano, deu poucas chances para ele, mesmo quando o Pedro se lesionou, na reta final da temporada, Felipe Luiz deu chance para ele como titular e mesmo ele não fazendo tantos gols, ele foi decisivo. É só lembrar no final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que é o grande rival do Cruzeiro. Então ele já chega com pompas de ídolo
por mais que não tenha ganho nada pelo Cruzeiro ainda. Foram 40 mil pessoas recepcionar Dudu, Gabigol e o restante das outras contratações, mas principalmente foram ver eles dois. Nesse início de temporada ali, na pré-temporada, eles não foram tão bem. Também tiveram poucas oportunidades ali de jogar o time titular e também tem um tempo para assimilar o trabalho do Fernando Diniz, que como todo mundo sabe é bem autoral e bem diferenciado do que os jogadores geralmente estão acostumados. Então, se engrenar esse ataque, essa dupla de ataque, juntamente com os outros reforços do Cruzeiro, por mais experiente que eles sejam, que não tenham mais o condicionamento físico de antigamente, pode dar liga. Agora vem a parte mais difícil do vídeo, a pergunta que eu vou fazer para você. Qual dessas contratações vai ser a mais impactante? Como eu falei anteriormente, a mais impactante para mim, sem dúvidas, foi o Gabigol. Agora, se isso vai se resultar em gols e títulos, aí só o tempo dirá. Ele precisa recuperar a confiança que ele tinha antes de 2024, para daí sim retribuir com bons frutos. Um cara extremamente decisivo, todo mundo queria ter no seu time. Talvez essa versão do Gabigol não seja melhor, mas talvez ele já tenha se adaptado ao estilo do Diniz, bem como o Cano se adaptou no Fluminense, e aí pode dar resultados pro Cabuloso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade aqui do canal, vou trazer muita coisa boa aqui ao longo do ano. E não esqueça de deixar aqui nos comentários qual contratação foi mais impactante e qual vai dar mais resultado. Esse foi mais um vídeo do Crônicas da Bola, valeu, muito obrigado e até a próxima.